São Lucas 24 horas de hoje vamos falar sobre o uso de cosméticos nas crianças. A dermatologista doutora Leandra Ferreira Marques explica sobre a exposição aos produtos e a relação com a puberdade cada vez mais precoce. No segundo bloco, o cirurgião do aparelho digestivo, doutor Elim Minoro, vai falar sobre as indicações para a cirurgia bariátrica. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam muito bem-vindos ao São Lucas 24 horas e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem despertado cada vez mais a atenção entre pais e especialistas: o uso de cosméticos na infância e a relação com a puberdade precoce. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, recebemos a médica dermatologista doutora Leandra Ferreira Marques. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente ao São Lucas 24 horas. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem ganhando destaque também nas redes sociais e nas mídias de modo geral, que é a questão dos cosméticos e as crianças, essa relação entre os dois. Doutora, para a gente começar falando, eu gostaria que a doutora explicasse brevemente qual que é a diferença, então, dos cosméticos que são direcionados para o adulto e os que são direcionados para a criança, para a gente entender um pouquinho da diferença e aí, então, partir para a nossa conversa. Oficialmente, a gente não tem uma diferença estabelecida, assim como código de consumidor, né? O que tem que ter numa coisa e o que tem que ter na outra. Geralmente, os produtos direcionados para as crianças, eles evitam metais pesados, evitam pigmentos mais fortes, né? Pensando em cosmético de maquiagem, e deveriam evitar, então, os conservantes que têm algum disruptor endógeno. Mas a gente sabe que não é exatamente isso que a gente vê no mercado, então basta às vezes ter uma corzinha diferente, colocar um ursinho na frente que acaba sendo direcionado para a criança. Por isso que, já adiantando até o assunto, quando a gente fala de maquiagem, o ideal é não usar nem as que são direcionadas para o público infantil. Olha só, isso já é um alerta bem interessante para a gente falar um pouquinho mais para frente. Doutora, a doutora comentou sobre esses disruptores endógenos, isso? O que significa isso? Como que ele atua no nosso organismo? O que acontece? E por que no adulto não tem tanto impacto? Ou que tipo de impacto tem no adulto, que tem na criança? Explica pra gente. São algumas substâncias, né, que já foram comprovadas, dentre elas os ftalatos, os parabenos, os metais pesados, como chumbo, que podem acelerar o processo de maturação celular. E no caso das crianças, essas substâncias, elas causariam uma aceleração da puberdade. Então a gente teria mais casos de puberdade precoce, né, ou de pelo menos alguns sinais de puberdade precoce antes do momento ideal. Então, no caso da criança, tem toda essa relação com a puberdade, mas o adulto ela não vai ter esse impacto. A gente, então, não percebe, não é palpável essa alteração que nem na criança, certo? Exato. Depois que a gente passa o período da puberdade, a gente não vai ter uma influência tão grande dessas substâncias na vida adulta. A gente sabe que elas pioram outras coisas, né? Dermatite de contato, por exemplo. Mas é exatamente esse processo de interferir nos hormônios, de interferir no crescimento, o nosso risco maior é até a puberdade. E, doutora, quando a gente fala sobre essa questão de idade, então a partir de quantos anos, até meses, porque o bebezinho às vezes a gente acaba usando um perfuminho, passando um creme, então a partir de quando a gente deve se preocupar, ou isso já é uma coisa desde bebê que você tem que ficar ligado ao alerta? Criança deve usar proteção solar e hidratação. Esse é o skincare da criança até os seus 7, 8, 10 anos. A gente não precisa de outras coisas, a não ser que essa criança tenha algum problema de pele. A gente vai acrescentar algum outro cuidado. Mas crianças com pele saudável, que não tem nenhuma condição dermatológica, elas não precisam de outros cuidados. O que está muito na moda é máscara, hidratação, que as meninas, principalmente, né, o público feminino pré-adolescente gosta muito de usar. Além do risco esse que a gente falou dos disruptores endógenos, a gente tem um risco muito grande de causar uma dermatite de contato. Quanto mais cedo a gente tem contato com essas substâncias que lá na frente podem causar essa dermatite, mais cedo a gente tem chance de ter uma dermatite. Então essas crianças que começam a usar esses produtos muito cedo, elas podem ser adultos que vão ter uma alergia a um esmalte, a uma tinta de cabelo, a uma maquiagem específica, ou até mesmo outros produtos mais importantes no dia a dia, um sabonete, um shampoo,
Então, além da questão da puberdade, né, precoce, que esses produtos podem causar, tem a questão da dermatite de contato mais cedo e para substâncias mais variadas na vida adulta. Doutora, só para a gente explicar também a questão da puberdade precoce, quando a gente considera, então, uma puberdade precoce, esses sinais que a doutora falou que pode começar a aparecer, em geral, a idade que é estabelecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria, qual seria e quando que a gente já considera ela precoce? Para as meninas, a gente pode começar a ter sinais de puberdade a partir dos 8, 9 anos de idade, tá? Que seriam esses sinais? Pelinhos mais grossos na axila, na virilha, presença de um odor mais forte também, né, quando sua. A gente pode começar a ter um certo desenvolvimento de composição corporal diferente, né, com curvas, com aumento de seio e mamas. Nos meninos, a gente começa um pouquinho mais tarde, geralmente a partir dos 9 anos. Qualquer um desses sinais que apareça antes desse período é considerado puberdade precoce. E a puberdade precoce, ela precisa ser identificada, né? Porque tem tratamento, a gente consegue atrasar no momento que a gente identifica, desde que feito o acompanhamento correto. Geralmente o acompanhamento é com o dermatologista, que às vezes pode identificar um fator inicial, mas quem faz o tratamento direto vai ser o endocrinologista. Porque daí tá ligado realmente com essa questão hormonal da criança. E no caso, ela... quanto tempo de exposição, existe um tempo de exposição dessa criança ao uso dessas substâncias para dizer que ela pode estar suscetível a partir do momento que ela foi exposta? A gente não sabe. Esse é um dos grandes problemas, né? Se a gente pudesse dizer assim, vai ter tantos contatos com maquiagem e a partir dali vai ter risco. A gente não sabe isso. Então, por isso que a gente evita qualquer contato. Certo. E eu sei que é difícil, né? Hoje, com tanta exposição, né, a esse estímulo, essa cultura, é difícil. E é justamente uma coisa cultural que a gente vê, né? Ainda mais aqui no nosso país, na nossa sociedade, essa questão do uso de maquiagem, de cosméticos, de esmaltes mesmo, é algo que faz parte muitas vezes do dia a dia da mãe, e acaba que o filho acaba vendo também esse reflexo, né? Esse contato, digo até por experiência própria, de a criança não entende, e você fala que não, mas você tá fazendo. E aí, como é que lida também, doutora, para dosar tudo isso? Porque é uma forma de cuidado, mas ainda não é o momento para aquela criança, né? Exatamente. Eu acho que tem que deixar claro que criança é um público e adulto é outro, né? Então, a mamãe usa porque a mamãe é adulta. Perfeito. Do que tem 9 anos, tem 10 anos, tem 6, não pode usar porque é criança. Então, acho que esse discurso tem que estar muito bem claro com os pais. Outra coisa muito importante é estabelecer regras. Então, eu acho que hoje a gente não consegue bloquear completamente. Então, quer usar uma maquiagem num aniversário, uma data especial? Usa. Uma coisa, pouca coisa. Vai passar um batom, vai usar um Carmed, aquelas, né, sem conflito de interesse com a marca, porque a marca não me patrocina, mas quer usar, pode usar. Em relação à tinta de cabelo, né, querem muito pintar os... Pode. Aí a festa do cabelo maluco na escola. É um dia que vai usar no ano. Beleza, usa, participa, né, da comunidade que tá ali. Mas o hábito de usar maquiagem todo dia para ir pra escola, de fazer festinhas de skincare todo final de semana, isso tem que ser desconstruído, né? Não pode ser incentivado, porque realmente a gente tem grandes riscos lá na frente. E doutora, falando justamente sobre esses riscos, além da puberdade, da dermatite que a doutora comentou, é algo que ainda é muito difícil também, porque foi uma onda que a gente percebeu vindo muito depois da pandemia, né? Essa disseminação de cada vez mais, você percebe vídeos na internet de arrume-se comigo, né, das meninas, e acaba sendo preocupante de fato, né, de como é que esse amadurecimento também, não só a questão do contato da pele, mas o amadurecimento também precoce da maturidade dela, ela ainda não entende de fato tudo que está acontecendo e já sendo exposta a esses estímulos, a esses produtos e tudo mais, né? E até o próprio mercado também incentivando, acaba sendo uma troca, né? A gente tem que evitar o famoso termo agora da atualidade, que é a adultização das crianças, né? Então, a gente não pode incentivar hábitos de adulto numa criança. Quais são os outros problemas, além dos problemas fisiológicos, né, que a gente comentou aqui? Problemas psicológicos, né, se enxergarem de fato como adulto, sem ter maturidade de adulto, sem ter função de adulto, obrigação de adulto. Então, vou contar um caso, assim, para exemplificar. Eu tenho uma filha e a gente estava pintando realmente o rostinho dela porque ela tinha uma apresentação. E eu olhei para ela e disse, tu tá linda. Ela disse, mamãe, eu tô parecida contigo. E eu disse, sim, mas tu é criança, essa maquiagem é só para a apresentação, né? Então, deixar bem claro que são momentos que elas vão usar.
Porque eu não quero que a minha filha agora de 8 anos se pareça comigo neste momento, né? Ela tem que se parecer com ela mesma na idade dela. Então, eu acho que tem que colocar isso de maneira suave para as crianças, ou quando a gente realmente vê que perdeu o controle, fazer a proibição, né? Eu faço isso no consultório com as minhas pacientinhas e os meus pacientinhos. Então, vamos combinar, tá usando delineador todo dia para ir para aula. Não vai usar mais, o delineador vai ficar com a mamãe, com o papai, e eles que vão controlar quando é que vai usar. Porque é bonito, é gostoso, é incentivado pela mídia. Então, a gente tem que colocar outras vantagens de não usar, né? Demonstrar como eles estão bonitos sem essa maquiagem, como eles não precisam estar com a unha pintada, como eles podem, de repente, usar roupas com adereços que vão substituir essa cor da maquiagem e dos outros cuidados. Então também existem formas, várias outras formas que a gente pode conduzir também essa conversa. E como a doutora disse, é uma conversa, né? Você ir lidando com a situação da melhor forma. E a doutora comentou sobre, a gente falou da maquiagem e tudo mais, mas também tem essa questão do esmalte, dos outros cosméticos, do shampoo e tudo mais. E isso também interfere, doutora? A gente comentou sobre essa questão da pele, mas, por exemplo, produtos para cabelo, pode interferir também nesse amadurecimento precoce da criança? Pode, porque o contato, ele não precisa ter nenhuma solução de contiguidade, né? Ele é direto na pele, que pode ter essa absorção. Então, o shampoo pode, o condicionador pode, mesmo que sejam produtos que não ficam na pele durante muito tempo, a gente vai ter um pequeno contato, e como a gente não tem aquela medida, né? A gente não sabe o quanto tempo precisa, realmente eles também podem causar. Então, tem que escolher produtos com pH adequado para a pele, que é entre 4,5 e 5,5, shampoos, sabonetes, e tentar priorizar produtos, principalmente para as crianças bem pequenininhas, abaixo ali dos 3 anos, produtos sem perfume. Então a gente quer cheirinho de bebê. Cheirinho de bebê é cheirinho de bebê limpo só, né? Não é um perfuminho. Então evitar usar essas substâncias também. E doutora, falando sobre essa questão das crianças e da diferenciação, por exemplo, até a questão do tipo de produto, então produto líquido ou em barra, também tem diferença no dia a dia da criança ou não? Ou é só a apresentação de fato dele? Os produtos líquidos, né? O sabonete, pegando o sabonete líquido em barra, o líquido tem uma facilidade maior de chegar naquele pH adequado. Então, a maioria dos produtos para a criança são líquidos e eles são mais suaves para passar. Lembrando que o ideal é usar sem esponja. É o produto na mãozinha mesmo, pele a pele, né? Sem esponja, sem bucha, sem nada. Então, olha, essa é mais um conselho aí que é bem interessante a gente falar, porque a criança chega da escola, daí você já vai, né? Toda tadinho dele. Sabonete que elimina 99% das bactérias, esse não é legal. Sabonetinho suave. É o ideal para as crianças. E, doutora, falando um pouquinho mais sobre essa questão de consultório, então. A partir do momento que a criança demonstra esse interesse, a menina ali na pré-adolescência, porque também faz parte, né, desse crescimento, quando na idade correta, esse interesse por isso. A mãe e o pai percebeu que ela, então, realmente tem essa questão, de certa forma, de vaidade, de cuidado. É interessante já começar, então, o acompanhamento com um dermatologista, com um especialista, para, então, direcionar para onde essa criança vai, o que pode, o que não pode, porque até onde o pai e a mãe têm um senso mesmo de entendimento e um especialista pode orientar também? Com certeza, a gente até estava comentando antes, né, que está surgindo um público que eu não tinha antes no consultório, que é o público dos pré-adolescentes, indo para saber o que eles precisam usar de skincare. Né, porque tem ali o contato com os vídeos no TikTok, no YouTube, não sei mais aonde, que tem muita criança usando e usam 3 camadas de skincare, né, eles querem saber. Esses pais que levam as crianças na consulta estão fazendo muito certo, porque pode ser que ouvindo de um profissional mude um pouquinho a conduta em casa e consolide, né, alguns ensinamentos. Então, vale a pena sim, principalmente quando começa a surgir alguma alteração. Começou a mudar a oleosidade da pele, começou a surgir um cravinho ou outro, uma mancha, ou tá com dúvida, né? Um produto deu alergia, um produto causou alguma irritação, tá na dúvida de qual produto foi, esses momentos são momentos legais de levar na consulta médica, sim. E a gente faz, aí eu monto, quando eu identifico que realmente aquela criança quer fazer um skincare, que ela quer ter esse cuidado, a gente tem que cuidar para não desencorajar, porque é bom que ela se cuide, é bom que ela saiba, né, cuidar da sua pele. Então, colocar os produtos adequados, na rotina adequada, desmistificar algumas coisas e encorajar que ela se cuide. E doutora, falando sobre essa questão dos mitos, né, quais são os principais que chegam? Porque também aí a gente tem 2 públicos, né, os pais, muito preocupados, e as crianças. O que a doutora ouve muito também no consultório que a gente pode compartilhar e tentar desmistificar já no programa hoje? Uma coisa que eu vejo muito, eles são muito preocupados em usar hidratante.
Então, às vezes, usam 3, 4, 5 hidratantes e esquecem do protetor solar. Então, a hidratação é sim importante, desde que adequada para aquele tipo de pele. E a proteção solar é muito importante, então não pode esquecer do protetor. Se quiser passar só o protetor, às vezes um protetor já com potencial hidratante, pode ser, né? Entendi. E aí a gente vai usar o hidratante naquela criança que tem a pele mais seca, ou que tem alguma outra condição. Então, essa é uma das questões. A outra questão é que precisa fazer limpeza de pele. Não precisa fazer limpeza de pele, a gente tem indicações específicas, né? Não é toda a pele que vai precisar de limpeza de pele, e não é toda a patologia que vai se resolver com uma limpeza de pele também, né? Então, tem casos específicos onde a gente indica. Uma terceira que chega muito é a questão das máscaras, né? Então, compra 3, 4 máscaras e começa a usar. Essas máscaras podem dar alergia, então tem que cuidar bastante da substância que tem ali dentro. E coisas assim, barbaridades, né, que já chegaram para mim no consultório, de criança com 9, 8 anos usando um retinol na pele já, porque tinha espinha e viu alguém no TikTok. Então, né, esses extremos a gente também tem que estar bem atento. Tomar cuidado, até mesmo como pais, observando o que aquela criança está consumindo, também partindo já deste ponto, né, de o que está consumindo, o que está sendo exposto, porque tem coisas que são, né, de referência em casa, mas também tem essa exposição. E a doutora comentou sobre a questão do protetor solar. Doutora, como escolher, então, um protetor solar para a criança? Qual que é o ideal para ela? Porque muitas vezes a criança vai passar o dia todo no colégio, não vai conseguir fazer as manutenções, muitas vezes. O que a gente pode conduzir também? O protetor solar, a indicação é a mesma para criança e adulto em relação à frequência de passadas. Certo. Então, é uma passada a cada turno, no mínimo. Se suou, se correu, se tomou banho, né, tem que retocar, que é o caso das crianças na escola, e eu sei que isso nem sempre é possível. Mas quem estuda no turno da tarde, o ideal é acordou de manhã, passou o protetor, almoçou, depois, antes de ir para a escola, passa o protetor. No turno da manhã, passa antes para a escola, chega em casa, almoça, passa de tarde de novo, né? Para aqueles que fazem turno integral, tem que levar na mochila, conversar com um professor para tentar passar. Em relação a tipo de protetor, para crianças muito pequenininhas, dos 6 meses de idade, quando a gente tem segurança de começar a usar, até os 2 aninhos, 3, o ideal é protetor físico, que é aquele protetor que vai rebater de fato a luz do sol, ele vai refletir a luz do sol, não vai absorver essa luz. Esses protetores costumam ter uma cosmética mais peguenta, mais grudadinha na pele e mais branca, né? Eu brinco que é aquela criança que passa fantasminha na praia, assim, correndo fluorescente, né? Esse é o protetor físico. Claro que a gente tem hoje mais alternativas de protetor físico que não tem essa cosmética ruim, né? E aí tem várias marcas no mercado. A partir dos 2 anos, a gente tem uma segurança um pouquinho maior de começar a usar os químicos, mas ainda assim, se puder usar o físico, melhor. Para aquela criança que não gosta de ficar melada, que não deixa o pai passar protetor solar em bastão é uma excelente alternativa, e a gente tem opções infantis também em bastão para passar. Então, de fato, tem um mercado pronto também para isso, né? Sim. Essa questão de escolha, de conhecimento mesmo na hora de dosar. E a doutora falou no começo que foi muito importante essa questão de, muitas vezes é coloridinho, é enfeitadinho, mas não necessariamente vai ser para criança. E a doutora comentou também sobre a questão das maquiagens para criança, que é algo que também ganha de aniversário, ganha aquelas maletinhas e aquilo lá, né? Como é que faz, doutora? Porque é uma forma, é um brinquedo, mas tem os prejuízos. O que a doutora orientaria também os pais nesse caso? Tira de fato o contato, observa se vai ter uma reação alérgica, qual que seriam as melhores orientações? A primeira coisa é desapegar que maquiagem é brinquedo. Perfeito. Né? Olha só, já foi um ponto de atenção. Maquiagem é cuidado, né? E é em momentos específicos. Então, como eu falei, vincular aquilo a uma festa, a um evento, né, alguma situação especial, uma apresentação, né, quem se apresenta no teatro, enfim, vai fazer um recital, precisa estar ali mais apresentável. O que eu acho que é mais difícil tratar são aquelas crianças que estão, de fato, trabalhando na rede social, porque a gente tem várias hoje em dia, né? Sim. Então, a criança que é youtuber, a criança que produz vídeo, que participa dos vídeos com os pais, porque os pais vivem na internet. Então, essa cobrança de estar sempre esteticamente muito bem. Então, a gente tem que colocar na cabeça dessas crianças também e desses pais que a pele perfeita, a pele de filtro, ela não existe, né? Ela vai existir em momentos específicos com uma maquiagem muito boa e muitos tratamentos por trás, que não cabem muitas vezes numa criança. Então, acho que deixar isso bem claro. E lá em casa, pelo menos, eu faço assim, eu deixo disponível para minha pequena batom
que ela usa os hidratantes para ir para a escola, ela usa com frequência, sem cor, só realmente hidratantes. E as maquiagens é só mediante permissão minha ou do pai dela para usar. E as maquiagens, mesmo as que ela ganha, ficam sob o meu domínio. Ah, isso é importante, isso é legal. Eu controlo o uso. E eu deixo, sim, não sou radical, ela vai usar uma maquiagem para apresentação de uma dança, vai usar maquiagem para o dia de festa na escola, aí tem, mãe, eu posso passar um blush? Pode, para o aniversário? Pode, mas são pontos muito específicos, né? A rotina não pode ser essa. Isso é bem importante da gente falar justamente porque é uma forma de cuidado, a gente preza tanto pela saúde da criança como um todo, faz os acompanhamentos e nos detalhes é também importante a gente levar isso em consideração, né? Porque como a doutora disse, são riscos reais para a saúde dessa criança. E a doutora comentou também, falando nessa conversa, sobre a questão das alergias. E doutora, quando acontece, por exemplo, esse contato, a criança teve contato com um produto, muitas vezes você não sabe qual é, ou até mesmo identificou, e é uma alergia mais severa, busca o pronto-socorro, quando busca um médico especialista, qual que é o momento também para que trate esse tipo de alergia, essa dermatite, muitas vezes, que a doutora comentou. Quando é algo muito agudo, vai ter que procurar o pronto-socorro, porque às vezes não vai conseguir uma consulta imediatamente, né? Casos mais arrastados, né, que aconteceram mais vezes, é muito importante consultar o dermatologista, de preferência um dermatopediatra, né, que está mais habituado com esse público, para poder identificar o que causou, se não for facilmente identificado, fazer todas as orientações de prevenção e conduzir o caso dali para frente. E quando a gente precisar, é uma criança que precisa usar a maquiagem todo dia, uma menina que faz desfile, por exemplo, ou é um menino que se apresenta, a gente precisa escolher maquiagens hipoalergênicas. Eu dou essa dica, tá? Na necessidade de usar, ao invés de escolher maquiagem para criança, é melhor escolher a de adulto, hipoalergênica, porque dela vai ter menos substâncias dessas possíveis de causar lá as dermatites de contato. Perfeito. E no caso da dermatite de contato, quais são os sinais, doutora, que ela apresenta, pra gente também entender quando procurar o especialista, que algo tá fora do controle? Principalmente coceira, acho que é o que mais incomoda, costuma ser recorrente, e a gente não necessariamente vai ter uma alergia imediatamente ao uso do produto. A gente pode ter uma alergia de contato semanas depois do uso daquele produto. E aí fica mais difícil de fazer o diagnóstico, né? Porque às vezes já usou tanta coisa no meio do caminho. Mas, claro que conversando com um especialista, fazendo uma história bem feitinha, a gente consegue chegar nesse diagnóstico. E é preciso algum tipo de exame, doutora, ou é mais mesmo nesse diagnóstico clínico ali de conversa do consultório? Pensando em dermatite de contato, existe o teste de contato epicutâneo, que em inglês o nome é PET test. É um teste, existe a bateria pediátrica e existe a bateria de adultos. A bateria pediátrica daqui da América Latina tem 20 substâncias que a gente testa e a bateria adulta são 40 substâncias. Então a gente, dentro dessas substâncias tem ali o cobre, o níquel presente em maquiagem e bijuteria, alguns remédios, tem a neomicina que a gente testa, produtos de limpeza, derivados de borracha, produtos de uso cosmético, conservantes, vários desses. E a gente cola essas substâncias então nas costas do paciente e faz o acompanhamento, ali, uma semana de exame, para tentar identificar se alguma daquelas substâncias da bateria está realmente causando a dermatite. Essa é uma das maneiras, a gente tem o nome da substância que está causando. E doutora, são reações mais realmente de pele ou pode desencadear, por exemplo, algum sintoma de falta de ar, de algo assim físico, além também da questão visível da pele? A dermatite de contato, ela é na pele. Tá? Então, esses sintomas de falta de ar, de edema de glote, né, de risco ali, costuma ser uma doença que a gente chama de angioedema, né? Então, é outra doença que pode ser alérgica também, mas não está dentro das dermatites de contato. Perfeito. Então, também para a gente entender um pouquinho, para até os pais viu a criança de um jeito e já achou que era, mas é importante, e sempre essa avaliação. Exato, e nesse caso tem que correr para o pronto-socorro. Independente. Né? Inchou a boquinha, inchou a pálpebra, sentiu que a língua está pesada, tem que correr para o pronto-socorro. E doutora, de modo geral, então, para a gente encerrar a nossa conversa, que conselho, doutora, depois de, foram muitas dicas ao longo do programa, mas de modo geral, qual conselho a doutora deixaria para os pais? Até mesmo vai que tem uma criança assistindo o São Lucas 24 horas aí para entender um pouco mais sobre esse assunto e da importância, né? Nós falamos sobre, desde a questão da puberdade, sobre esses tipos de cuidado também, mas é tudo dosado, né, doutora? Mas deixe o seu conselho para quem está assistindo. Eu posso usar o conselho para falar de mais uma coisa? Perfeito, pode ficar à vontade. Falar que daqui a pouco é verão. E algo que também dá muita dermatite de contato e tem que tomar cuidado, porque parece inofensivo, são as tatuagens de rena. Olha só! Então, cuidar, né? Todo mundo pode fazer,
já vi queimadura por tatuagem de rena, dermatite de contato, com realmente cicatriz na pele, né? Onde foi feito o desenho da rena. Então a rena também não é inócua, também não é totalmente inofensiva, precisa cuidar. Ainda mais quando a gente vai ali pra praia, que o ambiente já também não é um ambiente controlado, você não sabe o que está sendo feito, então também é mais um alerta que a gente deve levantar para quem está assistindo. Doutora, muito obrigada. Então, para os pais que têm mais interesse em saber, podem consultar o especialista para entender e tirar as dúvidas e já essa questão dos pré-adolescentes, essa prevenção também é importante. Então, muito obrigada novamente. Fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigada. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. A obesidade é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das principais doenças crônicas do século XXI. E quando não controlada, pode trazer sérias complicações, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer. E para pacientes em que o tratamento clínico não é suficiente, a cirurgia bariátrica surge como uma alternativa segura e eficaz para promover saúde e qualidade de vida. E agora nós vamos conversar com o cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, Dr. Elim Minoro, que vai explicar em detalhes quando a cirurgia é indicada. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente ao São Lucas 24 horas. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica, que é um assunto que tem muitas dúvidas a respeito, né? Uma cirurgia popularmente conhecida. Mas, doutor, antes da gente entrar nesse tratamento de fato, eu gostaria que o doutor falasse sobre a questão da obesidade, que é o principal motivo, né, da cirurgia bariátrica e é considerada uma doença crônica. Então, explica um pouquinho pra gente também sobre o aumento que a gente vem visto da população com essa doença. Tá. Então, assim, quando a gente faz um histórico, né? A cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia relativamente nova, né? Aqui no Brasil, a partir final da década de 80, começo da década de 90, mas a partir do ano 2000 que ela começa a ser feita em grande escala. Inicialmente, a cirurgia bariátrica tinha como objetivo ajudar as pessoas a emagrecer. Então, era indicado basicamente para os obesos. Se a gente lembrar, na década de 90, o percentual de obesidade no Brasil girava em torno de 3 a 4%. Então, imagina, 3 a 4% da população era obesa. Hoje, a nossa incidência de obesidade, ela gira algo em torno de 20% da população. A gente está falando em 5, 6 vezes mais do que na década de 90. Se a gente colocar o sobrepeso nessa conta, a gente está falando em 60% a 65% da população. Então hoje, mais ou menos de cada 3 brasileiros, 2 estão acima do peso, em maior ou menor grau. Junto com isso, a gente tem observado que a obesidade ela é uma porta de entrada para outras doenças. Então aumenta a incidência do diabetes, da hipertensão, colesterol, triglicerídeo, problemas articulares, apneia do sono. Então, tudo isso começa a entrar como critério também para a cirurgia bariátrica. Então, aquilo que no começo tinha como principal intuito a obesidade, com a evolução da cirurgia, você começa a ver esses outros benefícios. Então, eles começam a fazer parte das indicações da cirurgia bariátrica. Então, se a gente for considerar o 35 de IMC com doenças associadas, esses seriam os critérios, né, padrão até o momento. Final de maio, saiu uma resolução do CFM, né, mudando um pouco, recomendando algumas mudanças para pacientes com IMCs menores. Então, um paciente diabético com IMC acima de 30, era uma indicação com uma hipertensão grave, com doença do refluxo. Então, criou-se um novo critério para a cirurgia bariátrica, porque observou-se que
essa população também poderia se beneficiar. Olha só que bacana. Então, de fato, quando a gente fala sobre essa questão da obesidade, ela nunca vem sozinha, né, doutora? Raramente ela vem sozinha, ela vem sempre associada a alguma dessas outras doenças, e isso é muito preocupante a longo prazo, né, esse paciente sofrer a longo prazo com isso. E nós vemos também cada vez uma população mais jovem também, né, doutor, com esse sobrepeso e essa obesidade. E isso é algo que também é uma mudança muito drástica da década de 80, 90 para agora. E esses pacientes também já têm se beneficiado desse tipo de cirurgia. E eu gostaria que o doutor explicasse justamente o que é a cirurgia bariátrica, o que ela acontece, o que ela faz no organismo da pessoa para que ela tenha essa perda de peso e, consequentemente, a melhora dessas outras doenças. E isso que você falou é muito importante, né? A gente tem visto pessoas obesas cada vez mais novas. Inclusive, nessa resolução lá, que eu te falei, final de maio, eles diminuíram a faixa etária para indicação de cirurgia bariátrica. Então, o critério anterior eram 16 anos. Agora eles baixaram para 14. Né? Caramba, é bem novinho mesmo. Isso, preencha critério, tem o acompanhamento do pediatra, tudo isso daí, né? Mas existe já essa recomendação, porque observa-se o benefício de você colocar essa criança, esse adolescente, dentro de um peso ideal. Né? A obesidade, para você ter uma ideia, ela compromete expectativa de vida. Hoje, a obesidade é a segunda doença evitável que mais mata no mundo. Só perde para o cigarro. A expectativa de vida do obeso grave, ele diminui em 11 anos. É muito tempo. 11 anos é muito tempo para você perder. Então, a obesidade não é uma questão estética. É uma questão de saúde e qualidade de vida. Então, por que a cirurgia bariátrica ela consegue ser ainda o método mais eficiente para perda de peso em grande quantidade? Então, a gente tem que lembrar que o que faz com que as pessoas ganhem peso? Parece, um jargão, mas é a conta de calorias. A gente consome uma quantidade de calorias e gasta outra. Para o lado que essa balança pender, é o que acaba acontecendo. Quando a gente faz uma restrição calórica muito próxima daquilo que a gente gasta, por exemplo, eu tenho uma taxa metabólica e eu gasto 2.000 calorias. Eu começo a fazer uma dieta de 1.800. Parece razoável, né? Puxa, eu gasto 2.000, vou comer 1.800. Então você espera que você continue perdendo peso. Sempre no primeiro mês funciona, porque isso gerou um impacto no organismo. No segundo mês, o resultado já é pior. No terceiro, pior, e muito provavelmente no quarto a pessoa não vê mais resultado. Muitas vezes o julgamento é, você está roubando. Você não está fazendo a dieta certinha. Não é? Bem isso. Mas o que aconteceu? O seu organismo agora ele aprendeu a viver com 1.800 calorias. Então, mesmo que você não estiver roubando, você vai parar de emagrecer. É um ajuste do organismo. Toda vez que a gente começa a perder peso, isso não é entendido pelo nosso organismo como uma coisa legal. Ele acha que você está passando uma necessidade. Ele entra em modo economia ali, exato, de energia. Né? É igual dinheiro, diminui a receita doméstica, você vai ter que cortar alguma coisa. E é isso que o nosso organismo faz. A hora que eu paro de perder peso, isso me gera uma certa frustração, porque eu estou abrindo mão de várias coisas que eu gostaria de comer. Né? Que está acessível, né? E aí eu estou frustrado. O que eu faço? Volto. E o pior, você não vai voltar para o peso que você estava. Você costuma voltar para um peso maior. Então você estava com 100 quilos quando você começou, você foi para 95, estabilizou, e aí frustrou, volta a comer. Você vai voltar para 101, 102. Por que isso acontece? É uma adaptação do nosso organismo. É como se ele se preparasse para a próxima vez que vai faltar comida. Olha só, uma reserva. Fazer uma reserva tudo maior. Que dá pra... Exato. Tá? Então, é essa situação que acaba fazendo com que as dietas falhem, porque tem isso daí. Mas, estatisticamente, esse é o resultado de uma
mudança comportamental. Quando eu mudo a alimentação, passo a fazer um pouquinho de atividade física, a expectativa média é que eu perca de 5 a 10% do meu peso. E é isso que vai acontecer. O problema é que a gente está demorando para tomar a iniciativa. Quando eu emagrecer 5, 10% do meu peso era suficiente, eu ignorei. Tipo, uma pessoa de 1,80 m está lá com 85 quilos, ele está achando que está tudo bem, porque ele está olhando a sociedade e as pessoas da altura dele, na grande maioria, estão com mais de 100 quilos. Então ele com 85... Tá ótimo, né? Tá ótimo, Acho tô que tá bem. tudo certo. E aí a hora que ele chega no 100, ele fala, puxa, preciso fazer alguma coisa. Mas é aquele preciso fazer alguma coisa não com tanta determinação. E a hora que ele chega em 120, 130, é que ele fala, puxa, e aí ele tenta mudar comportamento e o resultado é insuficiente. E ele entra nesse ciclo de Que o pessoal frustração. chama muito de efeito sanfona, né? De que engorda, emagrece de novo. Que Mas é a sanfona que não murcha. Ela tá aqui, ó. cada vez mais expandindo. olha Ele só. tá com 50 quilos de excesso e ele consegue emagrecer 10. Então Não agora ele equivale. tá com 40 de excesso, ou seja, tá muito ruim. Então isso daí acaba gerando essa sensação de frustração. Tá? E aí as dietas acabam falhando, porque dieta depende de escolha. E nem sempre a gente está preparado também para isso, né, doutora? A gente vê Isso. muito essa questão da internet, então viu uma dieta de um famoso, viu uma indicação de alguém e acha que aquilo vai se enquadrar na sua realidade, mas Mas não. vai. Cada um tem a necessidade que o organismo tem, a realidade daquela pessoa, até mesmo a sociedade onde ela está inserida, né? Porque a gente fala isso. muito da questão de comer é um gesto de quase social mesmo, né? Se Sim, reunir para comer. Isso, exato. Então também tem esse outro sentido de o psicológico da pessoa também tem que estar muito preparado para esse É. processo de mudança, porque é uma Isso. mudança grande também, né, doutor? E aí, assim, né? Por que a cirurgia funciona melhor do que os outros métodos? Porque a cirurgia, ela não negocia. Ela vai impor limitações. A cirurgia, ela parte de 2 princípios: restrição e desabsorção. Restrição é diminuir o tamanho do estômago. Então, cirurgicamente, você diminui o tamanho do estômago. Um estômago inteiro, ele tem uma capacidade para mais ou menos 1 litro a 1,5 litro. Tá? No bypass, o estômago fica com mais ou menos 30 a 40 ml. E no sleeve, que é a gastrectomia vertical, ele fica em torno de 100 a 120 ml. Ou seja, você causa uma restrição. Volume. Significativa. A capacidade não cabe mais. No bypass, você faz um desvio do intestino. Você desvia mais ou menos 30%. Então, você compromete a absorção. A gente tem que lembrar que as vitaminas, os nutrientes e as calorias, na grande maioria, elas são absorvidas no intestino fino. E você diminui mais ou menos 30% dessa capacidade de absorção. Então, você come pouco e compromete a absorção. O saldo calórico que chega para aquela pessoa, ela vai despencar. Sem falar que os primeiros 15 dias de pós-operatório é dieta líquida. Água, chá, água de coco, é uma restrição calórica enorme. Né? E ela não pode comer, porque se ela comer vai forçar a cirurgia, pode romper a cirurgia, pode dar problema muito sério, a pessoa pode morrer. Então a gente conta com isso também, né, que vai fazer com que a pessoa siga rigorosamente essas recomendações. E isso é espetacular, porque nesses primeiros 15 dias as pessoas emagrecem 8, 10 quilos. Até o final do primeiro mês, muitos pacientes emagrecem 15, 18 quilos. É legal esse primeiro mês? Não, é péssimo, é sofrido, dá arrependimento. Meu Deus, o que é que eu fiz? Isso, exatamente. Mas a hora que você chega naquele final do mês e vê que você emagreceu 15 quilos, aquilo gera uma recompensa enorme. Então, foi difícil? Foi. Mas valeu a pena. Com 30 dias, você começa a introduzir dieta sólida. Mas a capacidade é muito pequena, a pessoa consegue comer muito pouco. E ela continua emagrecendo. Então, didaticamente, a gente vai dividir a perda de peso assim. O primeiro mês, 10% de perda de peso.
O segundo e o terceiro, mais 10%. Do quarto ao sexto, mais 10%. Do sexto até completar um ano e pouquinho, talvez mais 10%. Olha só, então Então, bem expressivo isso. mesmo. Você vê que os mesmos 10%, cada vez você precisa de mais tempo para perder. Mas, até o final do processo, você consegue emagrecer até 40% do seu peso inicial. Então, você imagina uma pessoa de 150 quilos, ela vai perder 60. Ela vai de 150 para 90. E pode, pra gente que talvez não conviva com essa doença, com a obesidade, não sinta o impacto que nem essas pessoas na questão de disposição, de saúde mesmo, né, doutor? De poder fazer as coisas que muitas vezes não tinha nem ânimo pra fazer, né? De colocar uma roupa diferente. Acho que também tudo isso faz uma diferença, coisa né? Uma situação que eu percebo muito interessante, né? As mulheres gostam de cruzar a perna. Sim! E a felicidade, elas voltam e elas falam, tô conseguindo cruzar a perna. Tipo, algo que é muito simples, assim, muito normal. E que ela não conseguia fazer. E a outra coisa que eu insisto muito com os pacientes é mudança comportamental. Eu acho que a gente tem um pouco de equívoco quando a gente fala que mudança comportamental é eficiente para perda de peso. Essa teoria que fala de mudança comportamental é muito antiga. É lá da década de 70, 80, em que a população era magra. As pessoas que tinham que perder peso, elas tinham que perder 6, 7, 8 quilos. Esse era o obeso. 40 anos depois, o nosso obeso precisa perder 40, 50 quilos. E a gente continua replicando a mesma ideia. E aí ele emagrece os 6, 7, não Parece é suficiente. Que não. E isso gera frustração. Não, o resultado é esse. Mudança comportamental vai te dar 6, 7 quilos. Dava lá na década de 70, 80 e dá agora em 2025. A diferença é que naquela época era suficiente. E hoje não. Então, talvez a gente tenha que enxergar mudanças comportamentais de outra forma. Será que ele é eficiente para emagrecer ou será que ele é eficiente para controlar o peso? Olha só. Se você for 6 horas da manhã numa academia, você espera encontrar um monte de obeso ou a maioria magro? Esse horário? Justamente. Né? A maioria vai ser magro. O que eles vão fazer a hora que eles saírem da academia? Eles vão para a padaria comer coxinha, pastel, bolo? Não. Eles vão comer tomar whey, todas aquelas dietas. Daí, não é? E no almoço, o que eles vão comer? Também. Um grelhado, uma salada, uma batata doce, alguma coisa assim. E no jantar, também. A mesma coisa. Ou seja, eles são magros. Eles têm a disciplina da atividade física diária e eles cuidam da comida. Eles estão emagrecendo? Eles estão mantendo. Estão mantendo. E aí o obeso, ele quer fazer a mesma coisa e o que ele está esperando acontecer? A perda de peso. E aí ele se frustra. Então, quando eu estou com um paciente em pré-operatório de bariátrica, eu sempre falo para ele, a sua mudança comportamental no pós-operatório, ela tem que ser tão boa a ponto das pessoas fazerem o seguinte comentário. Por que você não fez isso antes da cirurgia? Porque boa parte da sociedade continua a acreditar que comer direito e fazer exercício emagrece até você chegar no peso ideal. Não. E nem pode. Porque se você aceitar que comer direito e fazer exercício emagrece, o magro não podia comer direito e fazer exercício. Onde é que a gente ia parar? Né? Exatamente. Qual que Por exemplo, você é finalidade? magra. Você come tudo que você quer? Na quantidade que você gostaria? Não. Né? Você não se cuida? Com certeza. Tipo, pizza é gostoso só para obeso. Não, todo mundo. É uma questão de prioridades e entender os momentos para cada coisa, né, doutor? Mas ainda também é um processo, acho que essa questão do emagrecimento, né? É que o erro... A gente acha que é de uma hora para outra. A acessibilidade não fez a gente mudar de comportamento. Antigamente, comida era mais escasso. O acesso a essas comidas mais calóricas, industrializadas, era muito caro. Então, comer pizza, lanche, ir em restaurante, fazer churrasco,
era uma ocasião. E isso virou o dia a dia da nossa sociedade nos dias de hoje. Então, antigamente, quando a pessoa não tinha toda essa acessibilidade, quando ela ia para um churrasco, era uma oportunidade. O que ela fazia? Aproveitava. Tá? E o doutor comentou antes sobre a questão do bypass e do sleeve. Isso. São técnicas cirúrgicas, doutor? Isso. E daí essa escolha também da técnica fica a critério do cirurgião, do paciente? Como que é essa parte? A gente conversa e discute com o paciente, né, qual seria a melhor técnica para ele. O sleeve, quando o paciente olha a fotinha da cirurgia, o sleeve é muito agradável, porque ele diminui o tamanho do estômago e não mexe no intestino. Então gera uma percepção de cirurgia mais simples, né, e um controle mais fácil. Porém, o sleeve, ele aumenta o risco de refluxo. E metade dos obesos tem refluxo. Que são algumas das coisas que muitas vezes a gente acaba não sabendo, que são Isso, consequências, né? Também, né, doutor? Se eu considerar que é uma técnica que aumenta o risco de refluxo, de cara eu não devo indicar para esses pacientes, né? Outro problema que a gente, não que seja um problema, mas estatisticamente o sleeve, pelo fato de não mexer no intestino e não comprometer a absorção, é uma cirurgia que tem um índice de recidiva do peso maior. Então o paciente do sleeve tem que ser aquele de mudança comportamental ideal. Exercício diário, alimentação extremamente regrada. Tá? O bypass, para o paciente que tem refluxo, é excelente, porque ele melhora o refluxo. Então, de cara, metade dos pacientes já tem indicação do bypass. E, doutor, como que funciona, então, esse acompanhamento depois para que esse paciente, ele tenha essa perda de peso, mas ele também não fique com deficiência das vitaminas, ele consiga manter uma qualidade de vida, uma saúde boa, considerável depois da cirurgia? Sim. Então, quando você faz o desvio, existem segmentos do intestino que eles têm uma capacidade maior de absorção de determinados nutrientes. Então, o comecinho do intestino, que é a parte desviada, ele é muito eficiente para a absorção de ferro, zinco, cálcio, né? Então, como você já sabe que vai aumentar o risco dessas desabsorções, você já aumenta a suplementação disso daí, para evitar com que ele tenha esse tipo de deficiência. E são realizados exames rotineiramente. No primeiro ano, a cada 3 meses, no segundo, a cada 6 meses, e aquele paciente que está mantendo estável, você vai fazer uma avaliação anual a partir do 3º ano. Conforme a deficiência, você aumenta a suplementação de um ou outro nutriente. Tá? Em média, esses pacientes eles repõem em torno de 2 a 3 comprimidos por dia. Tá? Então, é ruim? Eu acho que não, é uma boa troca. Exato, justamente é uma troca, né, doutor? É o resultado, muitas vezes, da necessidade de não precisar tomar um remédio para hipertensão, um remédio para diabetes, e muitas outras doenças que são mais imediatas, né? Até mesmo um infarto por conta Então, é aquilo que a gente coloca na balança. Sim. É uma troca justa, muitas vezes. Para você ter uma ideia, assim, né? A hipertensão, quando esse paciente emagrece, 80% dos pacientes largam a medicação. A mesma coisa o diabético, mais ou menos 80 a 85% dos diabéticos que fazem cirurgia bariátrica controlam a glicemia, não precisam tomar remédio. 90% dos dislipidêmicos controlam. Dislipidemia é colesterol, triglicerídeo. Pacientes com dores articulares, muitas vezes ele vai ganhar tempo, ele já estava com indicação de prótese, e a hora que ele perde peso, ele ganha alguns anos. Olha só, é uma mudança a apneia do sono, né? É muito comum a gente escutar do marido ou da esposa, né? Fala, nossa, eu tenho que ver se ele está respirando, porque agora não faz mais barulho. Justamente, isso é muito expressivo, né? Uma mudança não só para o paciente, mas para toda aquela família. Acho que esse apoio também é importante, né, doutor? Com certeza. Porque
consequentemente, as mudanças não vão ser só dele, mas de todo esse âmbito familiar. Então, na questão de alimentação, como o doutor disse, os primeiros meses não vai ser a mesma coisa. Então, também Sim. esse apoio de entender para que a pessoa não fique numa situação também vulnerável, de sozinho, né, Exato, naquele tratamento. sim. É um tratamento quase familiar, e muitas vezes a família inteira ganha com isso, né, doutor? E é bom assim, porque normalmente quem tem essa dominância em casa é a mulher. Né? Então, quando você opera a mulher, você muda o ambiente familiar de uma forma mais importante, porque Bacana. ela acaba mudando o comportamento alimentar da família. Isso é bem, bem importante. E justamente, né, numa casa onde tem um obeso, também tem essa questão de não ser somente um. Muitas vezes vai ter, Sim. os filhos vão seguir os comportamentos dos pais, né? Então já é, como o doutor disse, um tratamento familiar, quase. Ó, pra você ter uma ideia disso que você falou, quando você tem pai e mãe magros, você tem 20% de chance de ter um filho obeso. Quando um dos pais são obesos, esse risco já aumenta para 50%. E quando os dois são obesos, o risco do filho ser obeso é de 80%. É muito significativo. Porque é o comportamento. Justamente. E quando muitas vezes essa mudança acaba partindo justamente de quando você olha para os seus filhos, né? Porque você está vendo a tua vida, as coisas mudando, e aí vendo que a criança está tomando o mesmo rumo, ou até mesmo a saúde já está comprometida, então talvez essa é a chavinha que muitas vezes vira para aquela pessoa, né, mudar de vida. E doutor, falando só um pouquinho sobre a questão do pós-operatório ainda, geralmente a cirurgia é uma cirurgia tranquila, é feita de modo minimamente invasivo, hoje que vocês fazem, né, com pequenas incisões. Isso. E quanto tempo esse paciente fica internado, para a gente também entender um pouquinho disso? Um receio, o histórico não distante da cirurgia bariátrica, ele foi um pouco catastrófico, existia-se muita complicação. Não muito tempo atrás, a cirurgia bariátrica demorava 5, 6 horas, esse paciente ia rotineiramente para UTI, ficava com dreno, então era uma cirurgia com uma complexidade muito grande. Hoje, essas cirurgias, elas são feitas, né, por laparoscopia, na grande maioria das vezes, né, aquela cirurgia só dos furinhos. É uma cirurgia relativamente rápida, em torno de 1 hora de cirurgia, né? Dificilmente esse paciente precisa de UTI, tá? Dificilmente esse paciente fica com dreno. Ele sai da cirurgia, quando ele chega no quarto, ele já começa a ingerir os líquidos. Tá? Então, hoje, a cirurgia bariátrica ela é muito segura, com baixíssimos índices de complicação. O risco de você morrer numa cirurgia bariátrica, hoje, ela é comparável à cirurgia de vesícula, a uma cesariana, né? Que são cirurgias super seguras, que a gente não associa ao risco de morte nessa cirurgia. Então, a cirurgia bariátrica ela chegou nesse nível de segurança. Tá? Isso é bem importante. O pós-operatório tem um pouquinho de dor, principalmente nas primeiras horas, tá? Em média, esse paciente fica 24 a 48 horas internado de pós-operatório. Ele está bem da dor, está controlado e está tendo uma boa aceitação dos líquidos, ele tem alta. Faz o primeiro retorno com 1 semana e o segundo retorno com 35, 40 dias. É importante que ele respeite a fase das dietas, até pela necessidade de cicatrização da cirurgia. As emendas, elas levam em torno de 2 semanas para cicatrizar. Então, por isso, desse rigor da dieta, é importante controlar bem a hidratação, então, os líquidos, principalmente para hidratar, e ele ter uma movimentação para diminuir riscos de trombose. Junto com essa movimentação, a gente recomenda anticoagulante. Então, esses pacientes ficam mais ou menos 10 dias de pós-operatório com anticoagulante para evitar trombose e embolia. Que bacana, tá? Então tem todo esse acompanhamento de fato, para que esse paciente se sinta acolhido e seguro nesse processo, né, doutora? E depois também continua o acompanhamento com a equipe ali, com a questão de nutricionistas, para continuar o tratamento, porque ele é um tratamento longo, né? Ele ainda continua. O mundo ideal, esse acompanhamento deveria ser para o resto da vida. Né?
É porque, como o doutor disse, é uma doença crônica, ainda que que o tratamento com a cirurgia ele ainda precisa ser visto e controlado ao longo do tempo. Porque se o comportamento recidivar, ele vai voltar. Ele vai voltar, né? E a gente, muitas vezes, né, quando a gente atende uma população mais carente, é difícil esse controle da qualidade alimentar. A pessoa muitas vezes não tem a opção dessa escolha. E aí é mais complexo para esse paciente conseguir manter esse controle alimentar. Mas o acompanhamento médico já auxilia também esse processo, né, doutores? Os doutores já vão acompanhando e vendo quando esse paciente tendo a tendência a voltar. E, doutor, para a gente encerrar nossa conversa, que foi muito enriquecedora, deu para esclarecer bastante dúvidas sobre esse assunto, gostaria que o doutor, então, deixasse ali um conselho para quem está em casa assistindo, alguém que já passou pelo processo ou está no processo de procurar um médico para indicação da cirurgia. Por favor, doutor. Então, eu acho importante a gente entender que ter um estilo de vida saudável, ele não é importante para o paciente obeso. Isso é importante para a população de uma maneira geral e prevenção de várias outras doenças. E isso que vai fazer com que a gente consiga evitar essa obesidade, né, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, evitar com que eles evoluam para a obesidade. Nas pessoas obesas é importante porque ela consegue controlar o peso através dessas mudanças comportamentais, e no paciente que já fez cirurgia, é essa mudança comportamental que vai garantir o sucesso, o resultado dela a longo prazo. Então, assim, parece óbvio, mas todo mundo sabe o que deveria fazer, todo o cuidado que ela deveria ter. Eu acho que não precisa de nenhum super especialista para falar que um prato de vegetais, legumes é muito mais saudável do que uma pizza. Eu entendo que a pizza é muito mais gostosa. Não é que você é proibido, mas isso tem que ser eventual. A grande parte do nosso dia a dia, ela tem que ser saudável. Saudável na maioria dos dias e gostoso de vez em quando. Isso aí, escolhas assertivas também, né, doutor? Doutor, muito obrigada pela participação. Fica sempre o convite para vir mais vezes. Obrigado. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!